pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como disse a vocês uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre teologia, entendido como estudos relacionados à religião de modo geral. Neste vídeo, nós estaremos estudando a resposta que o filósofo Robert Adams dá ao chamado problema do mal. O que é o problema do mal? O problema do mal é uma dificuldade da gente tentar conciliar a existência de Deus com a existência do mal ou do sofrimento. Então nós precisamos lidar com essa questão. Ora, se existe um Deus que é totalmente bondoso, se existe um Deus que é todo-poderoso, se existe um Deus que é onisciente, por que, afinal de contas, existe tanto sofrimento no mundo? Essa é uma boa questão. E aí uma resposta clássica a esse problema é dizer assim, por mais que esse mundo tenha tanto sofrimento, esse é o melhor mundo que Deus poderia criar. Então alguns responderão, seguindo, por exemplo, a interpretação do Leibniz, que o mundo em que nós vivemos é o melhor mundo possível. Que é verdade, existe muito mal no nosso mundo, mas esse é o melhor de todos os mundos que Deus poderia ter criado. Esse é o melhor dos mundos possíveis. Essa resposta parte do pressuposto de que Deus precisa, então, criar sempre o melhor mundo possível. Mas aí Robert Adams levanta a questão, será mesmo que Deus sempre precisa criar o melhor mundo possível? Será que o mundo que Deus cria necessariamente precisa ser o melhor? Algumas pessoas que defendem que Deus sempre cria o melhor dos mundos possíveis defendem uma espécie de utilitarismo, né? Deus sempre, independente dos meios que vai ser para isso necessários, o que importa é a consequência do que Deus vai fazer. Então Deus está sempre buscando criar aquilo que é o melhor dos mundos possíveis. Independente de se para criar o melhor mundo possível, esse mundo terá que ter mais sofrimento. Então, uma primeira resposta seria dizer que talvez a ideia de que Deus sempre cria o melhor mundo possível está comprometida com uma noção meio utilitarista, né? No sentido assim, de que Deus está sempre buscando a melhor consequência. O Robert Adams, ele questiona isso. Então, vamos primeiro considerar quais são os argumentos que as pessoas que dizem que Deus precisa criar o melhor dos mundos possíveis, quais são os argumentos apresentados por essas pessoas a favor dessa visão? O Robert Adams destaca 2 argumentos. O primeiro argumento consiste na alegação de que um criador necessariamente prejudicaria alguém caso não criasse o melhor dos mundos possíveis. Por exemplo, se Deus cria uma pessoa que vai sofrer durante a vida, sei lá, essa pessoa vai ter câncer, e aí vai ter uma doença que vai ser muito dolorosa para ela vai sofrer muito por causa dessa doença. Fica parecendo que essa pessoa poderia chegar em Deus e falar assim, Deus, poxa vida, por que você me criou? Não seria melhor eu não ter nascido? Por que você não criou um mundo melhor? Por que o mundo que você criou é esse? Então, as pessoas poderiam, digamos assim, se dizerem prejudicadas por Deus não ter criado o melhor dos mundos possíveis. Uma outra razão pela qual se diz que Deus deveria criar o melhor dos mundos possíveis é uma razão que já aparece em Platão, que é uma razão um tanto metafísica, que é assim. Segundo ponto, a escolha por parte do Criador de um mundo inferior indicaria um defeito de caráter. Na verdade, isso daqui é pensado em termos metafísicos. Deus, ele é o sumo bem. Ele é o bem supremo. Sendo o bem supremo, Deus sempre cria aquilo que é melhor. Então, se Deus tem diversas opções, ele sempre vai criar aquela que é a melhor. Então, faz parte do fato de Deus ser o próprio bem que ele sempre cria o que é melhor. Portanto, se Deus não criar o melhor dos mundos possíveis, isso significaria que existe um defeito na natureza de Deus. Então, um Deus que é sumamente bondoso sempre faz o que é melhor. E sendo assim, ele sempre cria o melhor dos mundos possíveis. Tá, Robert Adams olha para esses 2 argumentos, para essas 2 alegações, quais? Primeiro, a alegação de que se Deus não cria o melhor dos mundos possíveis, ele necessariamente estaria prejudicando as pessoas que ele cria. E segundo, que a escolha por parte do Criador de um mundo inferior, como diria Platão, indicaria um defeito de caráter em Deus. Como nós podemos responder
a essas alegações? Robert Adams, em relação à alegação número 1, ele apresenta a seguinte resposta. Ele diz: um ser meramente possível não pode ser prejudicado de forma real. O que isso quer dizer? Não faz sentido nós falarmos que Deus, ao escolher criar um mundo que não é o melhor possível, ele está prejudicando pessoas, porque essas pessoas ainda não existem. Elas são meras possibilidades. Então, dado que Deus, digamos assim, ele está trabalhando no campo da possibilidade, não faz sentido eu dizer que quando Deus decide criar um mundo que não é o melhor possível, ele está prejudicando pessoas. Porque as pessoas ainda não existem. Elas são meras possibilidades. É verdade que nós temos algumas obrigações com gerações futuras, mas é porque essas gerações futuras, elas já estão pressupostas de nascerem dadas as pessoas que já existem. Mas no caso de Deus, não, essas pessoas ainda não existem. Nós vamos ver também que isso não significa que Deus pode criar qualquer mundo possível, né, sem prejudicar alguém. O Robert Adams vai estabelecer alguns critérios para dizer assim que Deus pode criar um mundo, mesmo se ele não for o melhor possível, mas existem critérios. Quanto à segunda alegação, ela diz assim: a escolha por parte do Criador de um mundo inferior indicaria um defeito de caráter em Deus. Essa tese meio platônica, talvez ela não faça sentido se a gente olhar a noção cristã de Deus. Deus para o cristianismo é um Deus de graça, um Deus de bondade imerecida. Então nós precisamos lembrar que pode ser que do ponto de vista filosófico, quando a gente fala de Deus ser bom, nós estamos pensando em termos metafísicos como um ser que sempre escolhe o que é melhor. No entanto, se a gente olha dentro da tradição cristã, a gente vai ver que não é tão simples assim. Porque existe um atributo de Deus que nós dizemos no cristianismo que Deus ele é gracioso. Deus é Deus de graça. Deus é Deus de misericórdia. Então nós pensamos o seguinte: Deus nem sempre escolhe o melhor, porque Deus é gracioso com os desfavorecidos. Deus ele se volta para aqueles que são considerados inferiores. Então nós podemos pensar que o princípio platônico de que Deus sempre cria o melhor dos mundos possíveis, senão isso seria um defeito de caráter, não está de acordo com a noção cristã do caráter de Deus. Para o cristianismo, Deus é de caráter gracioso. Se Deus é gracioso, por vezes ele escolhe aquilo que é o menos favorecido, aquele que é inferior. Então pode ser assim, quando Deus foi criar o mundo, ele tinha várias opções. E no melhor dos mundos possíveis, eu, Sankey, não estava lá. Porque eu sou um pecador. Porque eu cometo erros. Porque eu sou fraco. Porque eu não tenho tantos talentos. Eu não estou no melhor dos mundos possíveis. Mas Deus, olhando possibilidades, ele falou: eu quero criar o Sankey. Mesmo ele sendo pecador, mesmo ele sendo uma pessoa sem talentos, mesmo ele sendo uma pessoa inferior àquelas que eu poderia criar no melhor dos mundos possíveis. Por que Deus faz isso? Porque Deus, para o cristianismo, é gracioso. Isso não é um defeito de caráter. Isso é o caráter de Deus. Deus é bom justamente porque ele é gracioso e misericordioso. Então, num paradigma metafísico platônico, talvez faça sentido a gente falar que Deus sempre cria o que é melhor. Mas no paradigma cristão, aí a coisa muda de imagem. Porque às vezes Deus decide criar justamente aquele que é inferior. Porque ele é Deus de graça. Ele cria aqueles que não mereciam ter sido criados. Então, respondidas as duas alegações de quem afirma que Deus cria o melhor dos mundos possíveis, Robert Adams também não vai estar comprometido de que Deus possa criar qualquer mundo possível. Não faria sentido Deus criar um mundo em que todas as pessoas vão sofrer eternamente. Porque Deus é bom. Então existem alguns critérios. Tudo bem, Deus não precisa criar o melhor dos mundos possíveis, mas ele precisa criar um mundo que seja suficientemente bom. Então isso aqui é importante. Deus
não precisa necessariamente criar o melhor dos mundos possíveis, mas ele precisa criar um mundo que seja suficientemente bom. Então existem alguns critérios, né? Robert Adam diz: Deus cria um mundo com as seguintes características. Então, quais características o mundo precisa ter para ser um mundo que Deus está justificado em criar? Primeira característica: nenhuma das criaturas individuais desse mundo existiria no melhor de todos os mundos possíveis. Segunda característica: nenhuma das criaturas tem uma vida tão miserável que seria melhor para ela nunca ter existido. E terceira característica: cada criatura individual no mundo é, no geral, tão feliz quanto teria sido em qualquer outro mundo possível em que poderia ter existido. Então eu vou explicar cada critério para vocês prestarem atenção. Deus não precisa criar o melhor dos mundos possíveis, mas ele precisa criar um mundo que tenha essas características. Primeiro, nenhuma das criaturas individuais, então pense eu sou uma criatura individual, desse mundo existiria no melhor de todos os mundos possíveis. Lembra quando eu dei o exemplo? Eu falei assim, vamos pensar que Deus vai criar um mundo. E aí o Sankey não existe no melhor dos mundos possíveis. Então isso é um critério. As pessoas que todo mundo que existe no nosso mundo não existiria no melhor dos mundos possíveis. Isso é interessante. Ninguém tem como reclamar nada com Deus, então. Eu não posso chegar em Deus e falar assim, Deus, por que você não criou o melhor dos mundos possíveis? Aí Deus viraria para mim e falaria, cara, se eu tivesse criado o melhor dos mundos possíveis, você nem sequer existiria. Nenhuma das pessoas do mundo real existiria se eu tivesse criado o melhor dos mundos possíveis. Então esse é o primeiro critério, porque esse critério faz com que Deus não esteja prejudicando ninguém de fato. Porque nenhuma das pessoas que existem no mundo real existiria no melhor dos mundos possíveis. Mas mesmo você não existindo no melhor dos mundos possíveis, Deus decidiu te criar mesmo sem você merecer, porque Ele é gracioso. Segundo motivo, segunda característica importante. Nenhuma das criaturas tem uma vida tão miserável que seria melhor para ela nunca ter existido. Isso é importante. Existem pessoas que vão sofrer muito nesse mundo que Deus cria. Mas nenhuma pessoa vai ter um sofrimento tão grande que seria melhor ela não ter existido. Isso é um pouco mais controverso, porque algumas pessoas, quando estão passando por momentos de dificuldade, de depressão, podem acreditar que seria melhor que elas não tivessem existido. Para o Adams, isso não é o caso. Por mais que você, se você que está me assistindo, vamos supor que você esteja passando por um momento de muito sofrimento, de muita angústia, de muita dificuldade. E vem na sua mente assim, nossa, preferia nem ter nascido. Eu tenho sofrido tanto, minha vida tem sido tão miserável. O Adams diria, olha, você está vendo pouco. A sua visão talvez esteja limitada a esse momento de sofrimento. Mas eu te garanto, por mais que você esteja neste momento tendo uma vida miserável, uma vida de sofrimento, eu te garanto, a sua vida como um todo vai ser melhor. Às vezes agora você não consegue enxergar. Às vezes agora a sua visão está limitada pelo sofrimento. Mas nenhuma pessoa no mundo criado por Deus vai ver uma vida tão sofrida que teria sido melhor ela não ter existido. E o terceiro ponto é que cada criatura individual no mundo é, no geral, tão feliz quanto teria sido em qualquer outro mundo possível em que poderia ter existido. Aqui, de novo, é uma questão de você não ter como reclamar contra Deus. Eu disse lá, quando eu apresentei o primeiro ponto, que Sankey, poderia chegar em Deus e falar assim, Deus, por que você não criou o melhor dos mundos possíveis? O que Deus me responderia? Se eu chegasse em Deus e questionasse Ele, Deus, por que você não criou o melhor dos mundos possíveis? Deus me responderia, se eu tivesse criado o melhor dos mundos possíveis, você nem sequer existiria. Se eu tivesse criado o melhor dos mundos possíveis, você nem sequer existiria. Mas é mais do que isso.
Porque depois eu poderia retrucar, eu poderia falar: tudo bem, Deus, talvez você não precisasse criar o melhor dos mundos possíveis, mas por que você não criou um mundo onde eu seja mais feliz? E Deus me diria: cara, esse mundo que você tá é o mundo no qual você é mais feliz. Se eu tivesse que criar um mundo onde que você fosse mais feliz do que nesse, você nem sequer existiria. É por isso que a resposta do Adams ao problema do mal, ela é chamada de teodiceia do auto-interesse. O que é uma teodiceia do auto-interesse? É do meu interesse que o mal exista e que eu sofra por esse mal. Porque senão eu nem sequer existiria. Então, se eu considero reclamar com Deus dos meus sofrimentos, eu preciso lembrar que se não fossem esses sofrimentos, eu não existiria. É isso que esses 3 pontos querem dizer em conjunto. Se Deus tivesse criado o melhor dos mundos possíveis, você não existiria. Por mais que você sofra nesse mundo, a sua existência no total ainda vale a pena. E terceiro, se Deus tivesse criado um mundo onde você fosse mais feliz do que este, você não existiria. Não tem esse mundo. Por isso que nós podemos falar de uma teodiceia do auto-interesse. Se é do seu interesse que você exista, se a gente considera que o interesse básico de um ser humano é, no mínimo, que ele exista, então, o que é uma teodiceia, né? É uma tentativa de apresentar uma explicação, mesmo que parcial, para o problema do mal. A teodiceia que o Adams está propondo, ela pode não responder completamente a questão do problema do mal, mas ela pretende dar uma resposta pelo menos parcial. Né, de que é do nosso auto-interesse que nós vivamos os sofrimentos que vivemos. Porque se não fossem esses sofrimentos, a gente nem sequer existiria. Mas para desenvolver a chamada teodiceia do auto-interesse, o Robert Adams ele amplia essa questão para trazer 3 pontos para a gente pensar por que é do nosso próprio interesse que os males que nós sofremos existem. Ele diz que além de que nós não existiríamos sem esses males, nós não seríamos nós mesmos sem muitos e grandes males. E ele destaca 3 pontos da teodiceia do auto-interesse. Primeiro, os males que sofremos moldam nossas vidas. Essa teodiceia é diferente da teodiceia da formação da alma, mas ela é muito próxima. Né? Na teodiceia da formação da alma, que a gente vê em John Hick, por exemplo, o sofrimento, o mal, é importante para moldar o nosso caráter. Na teodiceia do Robert Adams é até mais do que isso. Você não seria quem você é sem os sofrimentos que você já passou. Eu, Sankey, por exemplo, já passei muitos sofrimentos por um conflito de questões da religião e da minha homossexualidade. Eu também já passei por muito sofrimento por ter sido parte de uma seita que defendia a pena de morte para homossexuais, eu fui expulso, passei por muitos sofrimentos. Mas sem esses sofrimentos, talvez eu não fosse quem eu sou hoje. Não é que isso moldou o meu caráter, é mais do que isso. Isso moldou a minha identidade. Talvez se eu não tivesse passado por essas coisas, eu não seria quem eu sou. Segundo ponto, sem certos males, nunca teríamos existido. Eu disse para vocês, se não fosse certos males, sei lá, né? Talvez, se não tivesse acontecido certas coisas ruins, antes de eu nascer também, talvez eu nem existiria. Talvez eu nunca tivesse chegado a existir. Eu vou dar um exemplo, né? Às vezes, algumas sociedades, elas fazem políticas que têm efeitos negativos. Por exemplo, políticas de controle de natalidade. Essas políticas podem ter efeitos negativos, porque as pessoas não podem ter filhos e tal, tem uma limitação. Mas talvez seja importante em algumas sociedades para garantir que as pessoas tenham acesso à alimentação, para garantir que as pessoas tenham acesso a recursos básicos. E sem esse controle de natalidade, talvez muitas pessoas não pudessem viver a vida que vivem. Muitas pessoas talvez não nascessem depois, quando a sociedade conseguisse se reestruturar. Então essa política negativa, ela tem um propósito de permitir que as pessoas possam ter vidas dignas. Em terceiro ponto, desejar que certos males não tivessem acontecido a nós ou a alguém seria como desejar que nunca tivéssemos existido. Então se alguém chegasse em mim e falasse assim, vamos supor, talvez não seja o caso, mas vamos supor que toda a experiência que eu, Sankey, passei numa seita, tudo que eu sofri, tudo que eu vivi de ruim lá dentro, e tudo que eu passei depois como consequência disso, foi muito negativo para mim. Mas sem esse sofrimento, vamos supor que eu não teria me tornado
quem eu sou hoje. Se alguém chegasse em mim e falasse assim, Sankey, eu gostaria que você não tivesse passado por nada disso. Na verdade, o que essa pessoa estaria dizendo é, Sankey, eu não gostaria que você tivesse existido. Então, isso talvez no meu caso não seja o melhor exemplo, mas muitos casos de pessoas que contam histórias de superação, pessoas que só chegaram onde chegaram graças ao sofrimento que viveram, você chegar nessa pessoa e falar assim, poxa, cara, seria bom que você não tivesse passado por nada disso. Você estaria, na verdade, dizendo para a pessoa, cara, seria bom que você não tivesse existido, porque a pessoa não seria quem ela é sem esse sofrimento. E um princípio básico do cristianismo é o amor pelo outro. E o amor por uma pessoa envolve apreciar a existência dela. Tudo bem, a gente tem que odiar o pecado, a gente tem que odiar o mal. Só que quando a gente olha para uma pessoa que já passou por um sofrimento, a gente também precisa entender o quanto esse sofrimento pode ser fundamental para a identidade daquela pessoa. E se eu desejo o bem daquela pessoa, se eu valorizo e aprecio a existência dela, então eu também tenho que apreciar a história dela e os males que ela passou. Isso é uma teodiceia. Isso é uma tentativa de dar uma narrativa que nos ajude a entender a razão da existência do sofrimento. É claro, não é meu papel aqui dizer para vocês se esse argumento é bom ou ruim. Eu quero que vocês façam isso no comentário. Comentem aí, vocês concordaram com a teodiceia do autointeresse? Vocês acham uma boa resposta? Deixo aí para vocês comentarem. Eu agradeço a vocês por terem acompanhado o vídeo até aqui. E na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor, pode ser R$1, R$2, qualquer valor, em agradecimento por esse vídeo. E até mais.